Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que compreender que muitas vezes nós não agimos, não somos maduros para agirmos segundo o modelo de Cristo. E precisamos conhecer as Escrituras para que, compreendendo cada situação, possamos agir como o Senhor. Ser instrumento de fato de nosso Deus, no sentido de revelar, de manifestar a sua vontade, de cumprirmos o nosso papel. O que podemos muitas vezes observar é uma multidão sem direção e que nós somos responsáveis como pastores a conduzi-las à vontade de Deus. Não impondo, simplesmente conduzindo, mostrando o caminho a ser seguido. As pessoas na sua luta, nos desejos de compreender, vão de um lado para outro buscando soluções, regras ou condições para que possam ter vida, para que possam usufruir da alegria, da felicidade, da completude de vida. E a maioria não tem. A maioria não entende, mas corre atrás de coisas que não os levarão, não suprirão suas necessidades. E muitas vezes cai na mão de pessoas que são extremamente maléficas, pois buscam o próprio interesse e não o interesse daqueles que estão desejosos de conhecer e de ter a verdadeira vida. Jesus, observando a multidão, é o que ele vê. E lá em Marcos 6, 33 e 34, nós podemos ler: Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades. E chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Este é o aspecto, é olharmos as pessoas não numa perspectiva da sua ignorância, da sua falta de entendimento, mas termos o entendimento que elas necessitam conhecer, compreender, elas precisam ver Deus, de maneira que sejam guiadas naquilo que é a vontade do Pai. Nós temos esse papel, essa responsabilidade, ser luz no mundo, ser sal na terra, dar sentido à vida, dar significado à vida, para que as pessoas, vendo, possam compreender e, compreendendo, possam seguir o modelo. Nós devemos ser como Cristo, ser imitadores de Cristo. Nós devemos revelar as virtudes, os valores do reino, e a gente precisa crescer nisso. Crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos o instrumento de justiça e expressão dessa graça maravilhosa no mundo. Cumprir a vontade do Pai, andar na vontade do Pai, depender inteiramente do Pai, mas principalmente ajudar as pessoas nessa jornada, de maneira que elas, vendo, possam seguir, aprender, conhecer e compreender a maneira como se deve viver. Não agir em busca do interesse próprio, não buscar a satisfação do próprio ventre, mas ser oferta na vida das pessoas como o Senhor. Ele com os discípulos queriam descansar, mas Jesus, vendo aquela multidão, ele se compadeceu dela e se moveu na direção desta multidão para que pudessem conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, compreender a sua vontade e nessa vontade viver. A gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão e nos mover nessa direção, de maneira que a gente seja para todas as pessoas a oferta de Deus, a expressão do amor do Pai, conduzindo ao entendimento. Quer dizer que todos vão entender? Não. Não quer dizer que todos vão entender, mas nós devemos sempre revelar e manifestar a graça de Deus e ajudar todos nessa jornada, para que possam ter a oportunidade de conhecer o Pai, conhecer da sua vontade por meio de nossas vidas. Nós somos
temos que entender que nós somos de Deus a oferta em favor da multidão que está sem direção. E não podemos ser religiosos, não podemos querer impor regras nem condições, mas elas precisam conhecer o Pai para que possam viver segundo a vontade do Pai. Que a gente entenda que nós sejamos, da parte de nosso Deus e nosso Pai, a oferta, como Cristo, a oferta em favor dessas pessoas para que elas possam viver a plenitude de vida que o Senhor nos concede. E se nos falta, devemos buscar o conhecimento do Pai, da sua vontade, e fazemos isso através das Escrituras, através da vida de oração, através da comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Que a gente entenda isso e que a gente possa amadurecer para viver a plena vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.